Imaculada. Tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz! A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Em João Pessoa, são 12h02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Dez suspeitos de tráfico, homicídios e assaltos são presos na cidade de Belém, no Brejo da Paraíba. Tragédia! Incêndio em abrigo mata 3 crianças e uma mulher e deixa 13 pessoas feridas. O fato aconteceu em Recife, no estado vizinho de Pernambuco. Lei determina que filhos de mulheres vítimas de violência poderão trocar de escola sob sigilo e sem ônus aqui na Paraíba. Neste sábado será realizado o dia D de multivacinação em todo o estado da Paraíba, em João Pessoa e demais cidades paraibanas. O FPB abre processo seletivo para contratar professores visitantes. Os salários passam de R$20 mil. O governador João Azevedo nomeia jornalista Fernanda Albuquerque como vice-presidente da Fundação Casa José Américo. Diário Oficial do Estado mostra ainda governador João Azevedo nomeando aliados do ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual Luciano Cartacho. No outro lado do mundo, durante encontro em Pequim, presidente Lula e Xi Jinping assinam 15 acordos comerciais e de parceria entre Brasil e China.
Ministério da Justiça prorroga por mais 30 dias a presença da Força Nacional no estádio vizinho do Rio Grande do Norte. Já o Ministério do Planejamento define cronograma para aprovação do custeio do piso salarial da enfermagem e envia proposta ao Congresso Nacional. E na entrevista de hoje, vamos receber o vereador de João Pessoa, Odom Bezerra, do PSB. Com ele, iremos falar sobre sua atuação na Câmara Municipal em pautas da defesa do consumidor e as eleições de 2024. E não sai de casa sem saber. Mais de 30 cidades da Paraíba devem ter chuvas intensas entre o dia de hoje e amanhã, segundo o boletim do INMET. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E a edição é de Cógenes Lira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. E você pode acompanhar o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pelo 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade Região pela Rádio Caruá FM 90,1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87,9. Já no Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelim na cidade de Souza 102,3 FM. E também pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:08. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Luciano Coxinha. Sem demora, pedir licença a quem nos acompanha no nosso canal no YouTube, porque hoje é sexta-feira.
pra pagar. Mais monstra do mundo. Hoje mesmo levantei 4h40 da manhã. Passei uma água na cara, bebi uma soquinha de café de ontem mesmo. Fiz uma oração, pedi a Deus pra proteger eu e ganhei a pantana. O dia foi amanhecer, eu já tava muito embaixo. Uhul! E vai rasgando. Boleto que só apesta pra pagar. É difícil. Muito bem. Tá parecendo com quem isso aí, hein? Esse tá parecendo com quem? Muita gente, Brasil afora. Tá nessa situação, viu, amigo? É nesse modelo. É só você não, viu? 12h20. É o último F5 desta semana. Sextou. 14 de abril, rapaz, como o tempo tá voando, meu amigo. Parecia que tava ontem. Parece que foi ontem, a gente começando os preparativos da Semana Santa. Hoje já é sexta-feira após Semana Santa, dia 14 de abril. O tempo tá voando. 12h20 na Paraíba. Agradecer a você pela audiência de sempre, pela audiência durante a semana e na certeza que semana que vem você estará junto conosco, juntos e misturados. DJ Coxinha, sem perder muito tempo, o que é que vai rolar hoje no melhor podcast das sextas-feiras aqui da Paraíba? Tem De Frente com Coxinha no YouTube, quem estará por lá? Fala, DJ Coxa, boa tarde! Boa tarde, Fábio Bernardo, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Rui Dantas, Juliana Carneiro. Boa tarde, você do outro lado já está nos acompanhando, você que acompanha o Sextou aqui no rádio, você que está na nossa plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha para os amigos no Facebook, nos grupos do WhatsApp, fica à vontade. E hoje tem mais um De Frente com Coxinha toda sexta-feira, hoje a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Hoje eu vou estar batendo um papo com um camarada que eu já ouvi um pouquíssimo da história dele, em off, que é o vaqueiro do Armazém Paraíba, o Messias Vaqueiro. Ele tem uma história muito massa lá de Piancó e a gente vai hoje bater um papo, conhecer um pouco o que está por trás do vaqueiro do Armazém Paraíba, um camarada que hoje está nas rádios e nas telinhas da TV todos os dias. Vamos conhecer um pouco da história dele, de onde ele veio, como foi que surgiu essa questão da comunicação. Mas eu soube que esse vaqueiro aí é de Araque, viu, Coxa? Vamos saber se ele é fake mesmo? Dizem que ele é Sério fake que ele mesmo. não consegue Agora, nem montar na verdade, no cavalo? O vaqueiro mesmo é o irmão dele que é o vaqueiro. Mas ele sobe no cavalo já também. Ele pegou o posto do irmão, né? Do irmão, pra foi. Era para o irmão dele ser vaqueiro. Mas vai ser muito massa. O Messias Vaqueiro lá do Armazém Paraíba vai ser meu convidado hoje, De Frente com Coxinha. Tá todo mundo convidado. Vai lá no nosso canal, De Frente com o Coxinha, lá no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho e fica com a gente. Muito bem, imperdível. 20 horas hoje? 20 horas, 8 horas da noite. Muito bem, De Frente com Coxinha no YouTube. Coxa, prepara esse vídeo aí que eu te passei. Vamos dar uma acelerada aqui no programa. Fábio Augusto, hoje o presidente Lula, para nós hoje, né? Acho que para ele já ontem, sei lá, o fuso horário é tão complicado. O presidente Lula pisou em solo chinês, foi recebido pelo presidente Xi Jinping e na chegada de Lula, uma alfinetada pesada no ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhou, Fábio Augusto? Solta aí o som, para depois eu explicar o que aconteceu. Chegada de Lula na China hoje. Música é essa? Não, deu pra Fábio, perceber? não, deu não. Repeta aí, Coxinha. Não. Você não sabe que música é essa? Não conheço. Tem certeza? Tenho. Solta aí novamente pra ver se ele lembra que música é essa.
gosta de Ivan Lins, não? Quem? Ivan Lins. Não, Os maiores Fábio. nomes da música popular brasileira. Não, infelizmente não é do meu agrado musical, não. Luciano Coxinha sabe que música é essa, Luciano Coxinha? O nome dessa música se chama Um Novo Tempo, de Ivan Lins. Música que foi tocada pela banda militar chinesa no desembarque do presidente Lula em solo chinês na manhã de hoje. Bacana, Fábio. Por Legal. que será que Xi Jinping pediu para a sua banda militar tocar essa música? Apesar dos castigos, Será apenas uma homenagem ao povo brasileiro? estamos crescidos. Acho que não, ao povo não, Fábio. Eu acho direto ao presidente, ao Ou governo. porque os dois países, China e Brasil, vivem um novo tempo? Não, é um novo tempo para os dois governos. Nas relações Não para o povo brasileiro. nas relações comerciais. Nas relações comerciais. 50 bilhões de dólares anunciados pelo governo chinês em investimento ao Brasil. Apesar dos perigos, E Xi Jinping, o comunista, Sim. botou os militares para tocar essa música. Linda música de Ivan Lins. É linda, né? Bacana, Fábio. Pra quem gosta, é bacana. Não é meu estilo musical, não. Você gosta de quê? Gosto de Gustavo Lima, gosto de Safadão, gosto do pagode, gosto de um samba, gosto do piseiro, mas Ivan Lins não... Gosta dessas Não. músicas da MPB, Respeito. Não, Tem alguns artistas da MPB que eu gosto sim. Mas Ivan Lins, não? Gosta de Gilberto Gil? algumas músicas. Djavan gosto. já Caetano Djavan gosto Veloso. mais. Caetano, algumas músicas de Caetano. Zé Ramalho? Zé Ramalho, gosto muito de Zé Ramalho. Muito bem. Só de Ivan Lins você não gosta? Ivan Lins, eu só sei que é ele. Milton Nascimento. Ivan Milton Lins, Nascimento você gosta? algumas Chico músicas Buarque. de Milton. Chico Buarque de Holanda. Algumas poucas. Geraldo músicas. Azevedo. Geraldo já curto mais. Eu acho que esse Ivan, eu só conheço ele como o marido daquela atriz, né? Qual atriz? Ele não é casado com uma atriz, não? Qual atriz? Eu tô querendo lembrar o nome dela aqui. Porque já chega o nome dela aqui. Daqui a pouco, Coxinha, sexta-feira, Hum. você vai preparar um sextou especial só de Ivan Lins para Fábio Augusto curtir muito aqui. Não sei se eu vou curtir, eu posso acompanhar. Agora se eu for curtir vai depender. Não, curtir porque você vai ver que você é Ah, boa, tá, né? pra conhecer o trabalho dele, né? Ah, tá bom. Glória Pires, né? É Glória Pires. Como é? A esposa dele é aquela atriz Glória Pires. 12 horas e 27 minutos. Que orgulho muita gente nesse país teve hoje ao ver o seu presidente sendo recebido com pompas por uma das maiores potências do mundo. Diferente de pouco tempo atrás, que o nosso presidente ia para um evento internacional e se limitava, nada contra, muito pelo contrário, mas tentar despertar a atenção apenas dos garçons, porque quase ninguém queria papo com o então presidente. Não, da Fábio, o ex-presidente foi muito bem recebido com Pô. pompas em Israel, Fábio. Você Por onde? esquece? Israel. Você esquece? Israel foi. Israel, sim. E qual mais país? Alguns outros aqui. Você quer que eu puxe a lista já? Eu Lula- peço aqui. Rapaz. Lula tá com 100 dias, já foi recebido por quem? Joe Biden e Xi Jinping. Sim. Somente. Porque ele foi atrás, né? O Brasil é a menina dos olhos de ouro da China. Por isso que teve toda essa pompa pra Lula. Não foi para o povo brasileiro, foi pra Lula, viu? Para o governo. Governo brasileiro. É o governo, é Lula que vai comprar os produtos chineses. Vai facilitar, né? Vai facilitar os trâmites, né? Peraí, eu não tô entendendo. Você Não tá. Meu Você Deus. ontem tava reclamando que sua esposa compra no Shopee. Eu reclamando? Shein. Não, reclamando que agora vai ter que pagar mais imposto. Isso é tudo da China? E Sim, e tá aí? certo ou tá errado? E aí? Qual Ela posição você comprava por um determinado preço. Qual posição Comprava você tá? um copinho desse d'água ali, mandava encomendar por 50 centavos. Agora taxado vai pagar 80 centavos agora. Tá certo ou tá errado? E eu sei. Poxa, decida-se em qual Bom, posição aí você quem tá. tem que dizer é o povo brasileiro. Que São tá que 12 compra, que faz compras na China. São Ele tava 12 horas. falando, Fábio Augusto, de Sim, Lucinha Lins, né? É, ele queria Lucinha dizer- Lins. Ei, gente. Mas a atual dele é Valéria. Olha só. É Valéria. Glória Pires. Foi, Glória Pires. Não, É. eu errei. É Sinceramente, me Lucinha peço. Lins, mas ele casado Não com é a Lucinha Valéria. Lins, não. Valéria. Deixa eu ver aqui. É Orlando Moraes. Eu me confundi com o cantor. O Ivan Lins. É Orlando Moraes, é. Mas eu ainda não conheço as músicas de Ivan Lins, não.
Muito bem. 12 horas. Você tem de Cara, tem assistir mais Léo Dias. O cara vai ter que fazer um esforço danado pra defender o Bom, muito Não, bem. não tô fazendo 12 esforço, horas, não. 12 horas e 30 minutos, gente. Vamos fazer aquela enquete rápida aqui no programa. Todos os dias a gente tá fazendo. 10 ligações. Prepara aí o dedo. 21788989. 21788989. É o seguinte. A Prefeitura de João Pessoa tem intensificado o trabalho de ordenamento urbano no centro da capital. As ações estão acontecendo há pelo menos 15 dias. Quem anda pelas ruas do centro da cidade, Duque de Caxias, 13 de Maio, vem notando que há muito tempo essas vias estão literalmente abarrotadas de trabalhadores informais. Os chamados camelôs. É gente vendendo fruta, é gente vendendo verdura, é gente vendendo guarda-chuva, é gente vendendo tudo, tirando completamente o espaço das pedestres. Tirando completamente não, mas prejudicando o trajeto das pessoas. E a Prefeitura de João Pessoa, através da SEDURB, nos últimos 15 dias, iniciou uma ação com o objetivo de encontrar uma alternativa. Entre as alternativas apresentadas pela SEDURB está a criação de uma feira itinerante para fazer com que todos os dias da semana aqueles ambulantes ocupem as calçadas do centro de João Pessoa. E o F5 quer saber a sua opinião. O caminho da Prefeitura é criar uma feira itinerante ou tirar todo mundo do local numa canetada só? Quer dar sua opinião antes de liberar para o povo falar, Fábio Augusto? Eu queria, Fábio, bem rapidamente. É um assunto delicado que a Prefeitura tá tendo coragem, certo? De começar a tratar, porque desde a última gestão que os vendedores ambulantes vêm tomando conta das ruas. Invadiram literalmente. E na pandemia a coisa ficou assustadora. Você caminha hoje pelo centro, é difícil você caminhar. Eu frequento muito ali o centro, quando eu vou para a Assembleia, para a Câmara Municipal de João Pessoa, até mesmo quando eu vou fazer compras no centro, porque, quer queira ou não sei você, Fábio, mas eu ainda vou lá no centro fazer compras, viu? Você anda muito no shopping, mas eu ando no centro ainda, Eu ando viu? pouco no centro. Tá vendo aí, ó? Eu ando pouco, não sei, confesso por quê, porque eu acho que eu sinto uma dificuldade tremenda de conseguir estacionamento. Pois é verdade. Isso aí tá afastando muito a população aí mais pro centro, essa questão de estacionamento. Mas voltando à questão dos vendedores ambulantes que ocupam as ruas da cidade de João Pessoa, é um assunto bastante delicado que a Prefeitura está tendo coragem de dialogar, de iniciar esse debate. Não sei se a solução será essa, de uma feira itinerante, porque até onde eu sei, feira itinerante não é uma coisa diária. Não é uma coisa diária. E eles precisam... Itinerante está dizendo, não é um local fixo. Não é um local fixo, né? Fixo, isso. E eu não sei se os vendedores ambulantes vão acatar ou não essa decisão da Prefeitura. Fábio, porque um dos problemas encontrados pela SEDURB, por exemplo, é que tem muito feirante lá do Mercado Central, que tá lá, que tem o seu box, que comercializa no Mercado Central, mas mesmo assim contrata alguém, pega alguém para ir com um carrinho de mão vender nas ruas do centro da cidade. Isso tá certo? O F5 quer ouvir a sua opinião. A Prefeitura tem que limpar geral ou tem que criar de fato essa feira itinerante? 21788989, a gente quer ouvir a sua opinião aqui no F5. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Aqui é Carlos Paiva de Cruz de Azarma. Pois não, Carlos, qual a tua opinião, meu irmão? Meu amigo, é o seguinte, tem que deixar aquele povo trabalhar do jeito que tá. Tomara que não vá fazer aquela palhaçada de dar no povo, botar o povo pra fora a força. E essa feira, de itinerante, né? Isso Sim. Não tem condição não, meu amigo. Não tem condição não. Deixa o povo trabalhar do jeito que tá. Se for pra tirar, tem que tirar aqueles caras ali do ponto sem ré, aqueles noiados. Cadê que ninguém tira?
Tá bom? Valeu, Deixa eu Carlos! Um abraço. Obrigado, meu irmão. Pra cá tem que deixar do jeito que tá. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Com quem eu falo? Com quem eu falo? Alô? Isso é o sinal do telefone, né? Muda de local aí pra Ou mude de operadora, meu amigo. Sinceramente, essas operadoras, viu? Ô serviço de lixo. péssima qualidade, viu? Caiu a ligação. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde, é José aqui do Tabalzinho. Ô, José, meu amigo, qual a tua opinião, meu irmão? Meu irmão, eu acho que todo mundo merece ter esse trabalho digno. Mas todo mundo também tem que ter o direito de circular livremente por onde quiser. E aquilo ali é impossível. Eu acho que deve tirar. Valeu, José. Obrigado pela tua participação, José Tambalzinho. José defendendo tirar os ambulantes ali. Agora tem que encontrar uma solução. Não, tem que encontrar, não, tem que apresentar a solução. Apresentar a solução. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde, Pablo Bernardo. Com quem eu falo? É Amaral que tá... Diga lá, meu amigo Amaral, qual a sua opinião, meu amigo Amaral? Olha, minha opinião é desse ouvinte anterior. Tem que se conciliar, não é? Porque do outro lado, Fábio Bernardo, a situação não está brincadeira. Ainda agora você disse que é tanto boleto, o povo tudo doido, sem poder pagar, não sabe o que, é que vai fazer da vida. E não é brincadeira, Fábio Bernardo, você vê seu filho passando fome. Deixa assim, devagarzinho, dá um jeito à prefeitura e vai levando até arranjar uns cadeiras. Deixa essa feira ser criada, porque até eu vou atrás, desde que o povo, todo mundo esteja comendo. Essa hora eu vou almoçar, eu quero que todo mundo coma. Fábio Bernardo, Petrônio aí, o Rui, Dante, tudo. Não é, Fábio Bernardo? Então, eu concordo que tem essa feira aí, mas que a prefeitura cuide com um espaço melhor, e o povo que visitante quer visitar a cidade, que é a cidade do turismo, e por aí vai. Eu quero que todo mundo coma, passe bem e tenha emprego. Muito obrigado. Valeu, meu amigo Amaral. 21788989. Daqui a pouco a gente conversa com o vereador Odom Bezerra, vereador aqui da capital. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Zé Gavião. Fala, Zé Gavião, lá do pé da Serra de Santa Luzia. Qual a tua opinião daí sobre esse assunto aqui, João Pessoa? Eu sou favorável que o povo continue trabalhando, viu? Porque a pobreza merece comer também. E mandar um abraço para meu amigo Amaral, meu colega de Assembleia. Valeu, Zé Gavião! 21788989, apenas 10 ligações, só faltam 6. 21788989. A Prefeitura de João Pessoa está tentando organizar o centro da cidade. Muitos ambulantes, gente vendendo verdura, vendendo fruta, vendendo capa de celular, tá uma bagunça, vendendo tudo. Vende E tudo os lá. pedestres fazem o quê? Como é que as pessoas vão andar? Qual a sua opinião? A Prefeitura tem que tirar? No passado já houve isso, na Já época de houve Ricardo isso. Coutinho, Na né? época do- Limparam tudo. Na gestão passada o negócio complicou. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Com quem eu falo? Arthur Nova Mangabeira. Fala, meu amigo Arthur de Nova Mangabeira. Esse seu Flamengo tá ruim, viu, rapaz? Tá dando... Nem Jesus salva. Esse Flamengo tá complicado, perdendo até pra time da 4ª divisão, rapaz. Não é? Arthur, qual a sua opinião, meu irmão, sobre esse tema? Seria que não dá certo, não. Tem que arrumar uma rua aí no centro e botar eles. Não pode também fazer o inteiro. Eles vão botar pra rua. Aí no centro tem rua ali que não estão nem usando pra botar eles. Valeu, Arthur. Falou. O que é que você ia dizer? Não, ele tá certo, ele deu a opinião dele, colocar uma rua só pra eles lá. Colocar um espaço específico. É, uma rua 21788989. É um assunto delicado. É um assunto extremamente Isso. delicado, porque as pessoas precisam também encontrar alternativas para poder ganhar dinheiro, para se sustentarem. E o desemprego às alturas. Como fazer? A Prefeitura de João Pessoa está correta, a SEDURB está correta, é dialogar, encontrar um novo espaço, a feira itinerante, deixa como é que tá. Qual a sua opinião? 21788989. Eu, sinceramente, eu fico muito preocupado, Fábio Augusto, quando o pai de família não tem como colocar dinheiro em casa. Não, E ao mesmo tempo me coloco no lugar das pessoas que passam por ali. Mas quem decide aqui é o povo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo?
Thiago Veiga. Pois não, meu irmão, qual a tua opinião? Minha opinião é fazer um trabalho conforme Ricardo Coutinho fez anteriormente. Agora, lembrando de fazer um trabalho correto e distribuir para as pessoas que local correto. Não deixar elas desamparadas. Entendi. Mas não é deixar. Entendi. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua participação, viu? Obrigado demais pela tua participação. Ou seja, parece que há um pensamento aí da maioria. Você tem que tirar, agora encontrar uma alternativa para que esses pais e mães de família trabalhem, Fábio. Justo, tem que encontrar a solução. E, Fábio, e a questão não só é o transeunte passar pelas calçadas, não. É esteticamente, fica feio, fica uma feira ao ar livre. O Fábio centro da nossa capital. Da feira itinerante, mas imagina um comerciante ter dinheiro para fretar um caminhão, uma caminhonete para estar levando seus produtos. É dinheiro, meu amigo, para você estar deslocando. Quem decide aqui é o povo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Josélio, aqui da Torre. Pois não, Gilberto, qual a tua opinião, meu irmão? A minha opinião é a que Ricardo Coutinho fez, ficou um show. E a administração de Luciano Cartacho e a de Cícero Lucena virou uma bagunça. Valeu, meu irmão. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela tua participação. 12h41, só mais 2 ligações pra gente concluir a nossa enquete. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, com quem eu falo? É Gilvan Malacaruva. Pois não, Gilvan. Diga aí, qual é essa broca? A Prefeitura de João Pessoa está tentando ordenar o centro da cidade. Muitos ambulantes, muita gente ocupando os espaços nas ruas. E uma das alternativas é a criação de uma feira itinerante. Qual a sua opinião? A Prefeitura tem que tirar os ambulantes da rua, criar um espaço específico para eles? A feira itinerante é uma alternativa, Gilvan? Fábio, né, Fábio? Porque todo mundo precisa de ganhar o pão cada dia, né, Fábio? É verdade, meu irmão. É verdade. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua participação aqui no F5. 12h42, 21788989. 21788989. A Prefeitura de João Pessoa tem que tirar os ambulantes da rua. Vai colocar onde? O caminho é uma feira itinerante. É arrumar uma rua específica. Me parece que no passado já tentaram criar uma rua específica para isso, viu, Fábio Augusto? E parece que não deu tão certo. Não deu certo. O problema é, tira e tem que controlar. Tem que controlar. O problema é que houve, de fato, no passado, uma retirada dos ambulantes ali das ruas, do centro de João Pessoa, só que depois deixaram voltar. E depois como é que tira? É porque se prolifera rápido demais, né, Fábio? Quando a pessoa fica desempregado, a pessoa vai procurar algum meio de ganhar dinheiro, de sustentar a sua família. E alguns meios é esse, é tentar entrar na venda ambulante. Ou seja, vai ali, coloca um carrinho, depois monta uma banquinha, de repente é um negócio. Vamos fazer o seguinte, são 12h43, o nosso entrevistado já chegou aqui, o vereador Dom Bezerra. Vamos primeiro cumprir o nosso intervalo comercial, Coxinha? A gente volta já conversando inclusive com o vereador Dom Bezerra. E você não vai dar o resultado não? Daqui a pouco a gente dá. 12h43, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Pixbet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa.
a gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado, 15 de abril, na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h47. Cheguei, Luciano Coxinha, 12h47, sexta-feira. Bate aquela fome, o cara pensa, vou fazer o quê, meu Deus? Vou pedir almoço. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça, viu? Fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664. O Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. Você também pede pelo iFood, é só procurar Comedoria do Cabeça. Não esqueça, meu amigo, para espantar sua fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h48. Fábio Augusto, o nosso colega, eu e você que trabalhamos junto com ele por muito tempo, Nilvan Ferreira, candidato a prefeito de João Pessoa em 2020, candidato a governador em 2022, tá levando uma fervura aqui nas redes sociais. É preciso ter cuidado. E eu tenho que dar esse toque para o meu amigo Nilvan Ferreira. Não dá para sair postando tudo nas redes sociais. Porque a gente recebe uma informação no WhatsApp de alguém, e no caso de Nilvan, que hoje é muito mais um político do que um comunicador, num afã de criticar governo, prefeitura, já que ele faz oposição, aí joga nas redes sociais. Nilvan colocou, Fábio Augusto, imagens de uma escola deixa eu ver o bairro aqui, viu? Portas destruídas pelo capim, banheiros, de uma escola da Secretaria Municipal de Educação. E colocou
vídeos, fotos, imagens, e os próprios pais dos alunos foram nas redes sociais de Nilvan Ferreira dizendo que ele estava mentindo, que a escola a qual ele se referia não estava passando por aquele tipo de situação. Inclusive, o nome da escola, achei aqui, João Medeiros, no bairro dos Novais. E os próprios pais dos alunos foram até as redes sociais de Nilvan e estão uma saraivada de críticas ao comunicador, dizendo que ele tinha praticado uma fake news porque a escola não era daquela forma como ele estava ventilando. Alguém deve ter passado uma imagem de uma outra escola, de algum lugar, não sei nem se é aqui de João Pessoa, da Paraíba. Aí Nilvan foi e engoliu corda, barrigou, jogou nas redes sociais e está sendo vítima aí de muitas críticas em suas próprias redes sociais. 12 horas e 50 minutos na Paraíba. Juliana Carneiro. Boa tarde. Boa tarde, cheguei. Cadê o samba? Eita, pegou de surpresa, Juliana não coxinha. quer sambar. Cheguei, sambarei, que hoje é sextou, pessoal. Cadê Petrônio Torres? Ainda tá meio ruim da vacina, é? Tá no médico. Tá no médico mesmo? E é. Não é porque hoje é sexta-feira, não? Bom, assim foi o que ele justificou aqui, né? Pois bem, coisa boa, né? Sexta-feira hoje. O problema é que ele esquece que tem redes sociais, né? Ele diz que tá no médico e coloca... Se entrega, ele mesmo se já falei entrega. com a diretora Reni ali pra mandar ele passar no departamento pessoal. Ele mesmo se entrega. É porque o Flamengo perdeu, ele não vem. Ele tá se tratando. O Flamengo perdeu, ele não tem coragem de vir aqui. É um torcedor modinha, ali é torcedor modinha. O Flamengo perdeu, aí perde pra um time da 4ª divisão, aí ele não aparece. É porque ele tomou a vacina, não, rapaz. Não, ele tomou a vacina na 4ª, e ontem tava tomando vinho, aí hoje não vem? Ele tava tomando vinho e postou, foi? Foi. Vale, meu Aí Deus. disse que hoje tá no médico. Aquilo foi o TBT, rapaz. Não, Tá aí se faltou ele tratando no a TBT. base do suco de advogado, uva, advogado. suco de uva, suco de uva. Pelo amor de Deus. Doutora Reni, manda ele passar no DP, viu? E hoje a gente tem entrevistas bem bacanas aqui, né? O vereador Adão Bezerra está aqui com a gente, vai falar sobre aí o desenrolar da CPI da banda larga, tudo que está acontecendo, inclusive as discussões em relação ao caso Braz Company, que também foram debatidas recentemente na Câmara. Muita coisa bacana para a gente conversar. Deixa eu logo começar perguntando ao meu amigo vereador Adão Bezerra. A gente fez uma enquete aqui diante dos últimos acontecimentos, né, da SEDUB, querendo colocar a ordem ali no centro da cidade de João Pessoa, Dom. O que fazer, meu amigo, porque o centro se transformou num verdadeiro feira livre. Andar pelo centro da cidade tá complicado, mas as pessoas também precisam ganhar dinheiro para sobreviver. O caminho é uma criação de uma feira itinerante, tira todo mundo de lá, coloca onde. Boa tarde, vereador Adão Bezerra, seja bem-vindo novamente aqui ao F5, Adão. Boa tarde. Fábios, elevado à segunda potência. É né? verdade. Fábio. E Juliana, Coxinha, meu colega de TV Miramar, no tempo do programa Seus Direitos. Então, um prazer sempre revê-lo, Coxinha, a vocês também. Público que nos ouve, principalmente aqui da rádio, aqui em Mangabeira. Uma satisfação retornar a esse microfone e prestar um pouco da minha atuação parlamentar, como também debater temas como esse que você acaba de levantar, a questão do Centro Histórico de João Pessoa. Vamos lá, Fábio. Esse fenômeno de distanciamento das pessoas dos centros, ele não é único e exclusivamente de João Pessoa. Vamos para aqui o Nordeste. Salvador, Recife, Natal, todos eles aconteceram esse fenômeno. Eu vou citar Mangabeira porque aqui estamos. Veja o comércio de Mangabeira. E eu te pergunto, o que é que lhe motiva a ir ao centro de João Pessoa fazer uma compra? Por quê? Porque eu tenho uma comodidade de estar nos bairros. Segundo ponto, se eu for ao centro, eu vou ter estacionamento. O que é que o americano diz? O americano diz que não havendo estacionamento, não há negócio. Certo. Né? Então, nós enfrentamos um problema seríssimo de estacionamento no centro da cidade. Então, tem que se pensar dessa forma e se trazer a população para o centro de João Pessoa. De uma forma inteligente, como foi feita em Recife. Né? Então,
qual o pensamento do prefeito Cícero Lucena? E, logicamente, é também a minha preocupação. Primeiro ponto. Olha, Fábio e Juliana, se nós andarmos no centro de João Pessoa, vamos ali na Maciel Pinheiro. Eu já disse isso e vou repetir. Nós andamos ali com um olhar nativo. E, às vezes, o olhar nativo ele não enxerga o que se tem de rico naqueles prédios. Eu cito o prédio da Associação Comercial. Passe com um olhar crítico e dê uma olhada naquele prédio. Suba, chegue na Berreparruan. O que é que você vai encontrar? O prédio dos Correios, o prédio da Polícia Militar, que o governador está trazendo, inclusive, o centro de atenções para lá, voltar aonde era a antiga Assembleia Legislativa da Paraíba, ser a sede do governo. Então, esse já é um pensamento em se trazer. Agora, precisamos do estacionamento. O centro. Se você olha do Paraíba Palace Hotel, você se depara com um prédio em ruínas de uma briga que acabou há certo tempo, de uma família, de herança. E aquele processo chegou ao final. Como ocupar? O prefeito Cícero Lucena, ele vai aproveitar ali onde era a Igreja Universal. E ali ele deverá fazer um novo shopping dos campos. A Igreja Universal ali na 13 anos, onde tem um supermercado, né? atrás da igreja. Na frente, no governo passado, foi desapropriado ali as Nações Unidas. E também tem que se desapropriar aquele prédio que, para os mais antigos, sabe que funcionou ali a antiga Saelpa. Né? Então, ali também tem que ser moradia e comércio, para que atraia e dê... se possa reviver o centro de João Pessoa. Então, só para lembrar, o edifício das Nações Unidas, ele hoje está ocupado, tem famílias morando lá. E até hoje a gente não sabe como é que está o processo aí. Que a prefeitura, na época de Cartaxa, anunciou que tinha desapropriado para justamente fazer... Tá, então, primeiro vai ter que desocupar o prédio. Então, uma reintegração de posse, aí você vai ter um problema sério de moradia para essas pessoas. Será que essas pessoas são aquelas que estão comercializando no centro de João Pessoa? Eu creio que não. Outro problema sério, muitos ambulantes ali, eles vêm de cidades periféricas, Alhanda, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, e olha, hoje com essa crise de emprego, o que é que nós temos que fazer? Se você não tem um emprego formal, você vai para a informalidade. Vocês comentavam há pouco as calçadas abarrotadas de vendas. Olha, temos um problema social? Sim. Agora, o deficiente visual andando naquela calçada. Né? Então, um cadeirante. Então, não tem condições. Porque ali na Lagoa, por exemplo... A gente normal é difícil não anda, tem que ir para o meio da rua. Né? Então, tem que se pensar no aspecto social, no aspecto de visibilidade e de despoluir a cidade. Então, isso está sendo feito dentro da Secretaria de Planejamento. Eu tive com o secretário Zé William, ele tem um planejamento com o prefeito Cícero Lucena, que já deu esse aval, e vai se pensar em se trazer atividades para o centro. Ali onde foi a antiga Proserve, né? Ali também deverá ser um grande centro de atenções. Então, vamos buscar aquele acervo histórico ali, naquela praça. Aquilo ali é belíssimo. É verdade. Né? Então, você ter outra realidade e trazer o Hotel Globo, aonde já foi ponto, meu pai falava que ali tinha sido ponto de encontro de juventude, que acabou-se. Né? Então, é preciso se voltar para o centro de João Pessoa e buscar trazer as pessoas. Agora, tem que se dar uma atenção especial de estacionamento que nós não temos. Um caminho não seria aqueles edifícios garagem? Pronto, é exatamente isso, e creio eu que deva estar dentro do projeto, um grande projeto que a Prefeitura está fazendo para o centro de João Pessoa. Nós teremos em breve uma solução para esse centro histórico. Me incomoda, viu, Fábio? Me incomoda quando eu passo por ali. Por exemplo, o meu escritório,
de advocacia, era no centro de João Pessoa. Eu tive que sair. Por quê? Porque às 5 horas da tarde, ali na Rodrigo de Aquino, nós temos ali um deserto e infelizmente, mas infelizmente mesmo, ponto de prostituição, tráfico de droga, tudo que você possa imaginar depois das 6 horas da noite, e as pessoas têm medo. Então, é preciso ter uma atenção toda especial para que se volte a população para o centro de João Pessoa, e repito, é belíssimo. Eu estive acompanhando uma reunião justamente na Secretaria de Planejamento e Odon traz uma informação aqui que deverá ser divulgada pela Prefeitura nos próximos dias, que realmente é um grande projeto de mobilidade ali no centro da capital, incluindo a reforma do Mercado Central e a construção de um edifício garagem naquela localidade lá, viu? Para mais de 400 veículos. Exatamente. Roberto Popó está mandando uma mensagem aqui, está pedindo para perguntar a Odon se seria uma alternativa de fazer um estacionamento público no terreno ao lado da rodoviária do Varadouro, onde ia fazer a integração em municipal. Pode ser, mas mesmo ali fica muito distante, né? Muito distante, muito distante ali, né? Outra coisa, eu creio que a rodoviária de João Pessoa, interurbana, ela já tem o que tinha de dar por ali. Porque todas as rodoviárias, elas são mais distantes do centro, para que o ônibus entre menos. Ora, nós temos um gargalo muito grande de trânsito, e ali o tráfego de ônibus, que pode aumentar significativamente, imagina como iria aliviar. Outra medida do governo, Fábio, e aí do governador João Azevedo, foi na antiga Secretaria de Aviação Central de Polícia. Hoje é uma casa de cultura. Né? Então já é técnica de artes. Exatamente. Então, veja bem, trazendo o povo para ali, através de uma cultura, através de artes, logicamente vai começar a se povoar. Então tem que se pensar numa política dessa forma, em incentivar, logicamente, que se ponha o centro de João Pessoa no seu devido destaque. Juliana Carneiro, pergunta ao vereador Odon Bezerra. Obrigada mais uma vez pela sua participação, vereador. Obrigado, muito importante Juliana. aqui a prestação de contas à população, né? Todo mundo que votou no senhor e também aos que estão representados, embora tenham Isso votado. que poderão votar também. Exatamente, exatamente. Recentemente, o senhor fez falas lá na Câmara em relação ao resultado da CPI da banda larga, né? A gente acompanhou aí durante um ano todo esse debate, e um dos debates dentro da CPI que me chamaram a atenção foi essa questão dos emaranhados de fios, que a gente estava falando agora de poluição visual, de desordenamento urbano, que envolve essas questões aí de camelôs, mas também tem a questão da poluição visual e, além disso, muitos riscos à população em relação ao emaranhado de fios que tem grande parte de postes de João Pessoa. E aí foram feitas falas em relação a isso. Muitas empresas se omitem da responsabilidade, porque elas utilizam, as empresas de banda larga, né, de internet, etc., utilizam os postes de energia como uma concessão, mas elas têm a responsabilidade de fazer a manutenção desses fios, dessa fiação. Mas muitas delas abandonam a fiação e acaba criando ali um sobrepeso que pode fazer tombar o poste, pode causar choque, pode se conectar com um fio de energia, enfim. Como é que está se dando isso? O que foi que a CPI da banda larga conseguiu avançar nesse sentido? Juliana, quando eu estive aqui nesse microfone, logo quando a CPI foi aberta, eu fui questionado pelos colegas, eu falo colegas que eu também sou radialista. E dos bons? Nada, não amasso a chuteira. Mas vamos lá. Então, eu me preocupei porque há uma máxima brasileira que toda CPI acaba em pizza. Olha, a minha vida, ela foi feita de desafios. Desafios, assim, de última hora. E quando eu fui convidado, né, ou convocado pela mesa da Câmara para ser o relator da CPI, eu confesso a você, digo, meu Deus, mais uma missão na minha vida. Será que eu não vou cair na mesmice de ser uma CPI apenas para holofotes? E qual o resultado prático? Me preocupava. Então, primeiro, nós traçamos 3 linhas dentro dessa CPI. A primeira,
a questão dos contratos. Fábio, nós encontramos, Juliana, contratos em que elegiam o foro, para quem não é advogado, eu vou explicar o que é isso. Eu renunciava ao meu foro privilegiado para discutir um contrato no interior do Ceará. Imagina, um consumidor que queria discutir o contrato com a empresa tal, eu teria que me deslocar daqui para o interior do Ceará. Isso não é possível. Qualquer estudante de direito, ele sabe que o consumidor tem foro privilegiado, que isso é uma cláusula abusiva, muda de todo direito. Então, nós detectamos, além de outros pormenores dentro dos contratos, qual a outra linha? A questão da prestação de serviço. Essa aí é uma situação extremamente difícil, porque como é que nós estamos aqui nesse momento recebendo a mensagem, a internet? Eu não sei. Olha, vocês aqui na rádio pagam quanto? Compraram quanto? Quantos mega? Será que chega aquilo que você está comprando? A gente tem que estar testando o tempo todo se a velocidade está sendo correspondente, veja, né? Bem, e essa foi a segunda linha. Qual o termômetro que nós iríamos buscar? Lógico que são os órgãos de defesa do consumidor. Então eu tive a preocupação de passar no PROCON do município, de ir ao PROCON do estado, para saber se tinha melhorado. O PROCON do estado eu não precisava passar não, né? Estava em casa. Então eu fazia a pergunta, como é que está? Não, melhorou consideravelmente. Então surtiu efeito, mas esse ninguém vê, né? E a terceira linha é exatamente a questão dos cabos e fios. E aí você tem completa razão. Além de enfeiar a cidade, causar um aspecto de sujo, de descuido, ele também acarreta riscos à integridade corpórea. Eu tenho um caso, e citei isso na CPI, no relatório, de um acidente que causou óbito em Recife. Eu queria isso para a minha cidade? De forma nenhuma, então vamos trabalhar para a prevenção. Entregamos o relatório, encaminhamos para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Ministério Público Estadual, PROCON Municipal, PROCON Estadual, e ficamos atentos. Tanto que eu voltei para saber dessas consultas. A questão dos contratos, eu não vi mais reclamação. Segundo, também poucas reclamações, ou quase nenhuma, na questão da velocidade. E o terceiro ponto, esse é que está palpável, está à vista e a olhos nus de toda a sociedade. E toda vez até o pessoal que trabalha comigo achava que eu era um fiscal de fiação, porque em todo canto que eu passava era batendo uma foto e me preocupava, Juliana. Me preocupava, aquilo me incomodava, eu ia dormir preocupado, e isso tem que tomar jeito. Fomos ao PROCON do Estado e PROCON do município e tivemos uma reunião com a Oi. E descobrimos que a empresa maior poluidora era a Oi. A Oi? Exato. É porque, de fato, são lixo. É lixo que está descartado. Eles já não utilizam e deixam lá pendurado, né? E aí, tem pior, Juliana. Eles fazem aquilo também de um almoxarifado. Pode olhar, né? Aquele amontoado que eles deixam ali já para estender. O cordão enroladinho, né? Exatamente. Então, fizemos um acordo, né? Dentro daquilo. Eu não vou querer, Fábio, que a Oi chegue aqui em João Pessoa e do dia para a noite tire. Certo. Né? Coisas que décadas ninguém se preocupou. Então, como eu disse na CPI, quem acompanhou sabe que eu sugeri, aí a gente vai voltar para o tema anterior, Centro Histórico de João Pessoa. E eu dei a sugestão para que nós iniciássemos a limpeza de toda a fiação pelo Centro Histórico de João Pessoa. E aí eu dou a boa nova. Já começou. Olha aí. Já começou. Então, ladeira de São Francisco, aquela ladeira do lado que sai na Proceb, todos eles já estão limpas. A Miguel Couto, já chegando na BR Parruã, descendo ao sul, lá para a cidade bem antiga, também já tudo limpo, e nós estamos com previsibilidade. Então, o centro de João Pessoa já está sendo cuidado e retirado. Nós já vamos ter
não me lembro a data, mas creio eu que na próxima semana ou na outra, a eleição de trazer mais empresas para que elas acelerem isso. E não porque eu estou aqui em Mangabeira, mas eu dei essa sugestão, que o próximo bairro a ser... Está aqui, eu passo para você, se você quiser fazer a leitura, das ruas que já estão... Vamos lá. Avenida Padre Antônio Pereira, Rua Padre Azevedo, Ladeira de São Francisco, Duque de Caxias, Guedes Pereira, Sanhauá, lado leste. Essas ruas já estão limpas. Ah, bacana. Existe algum prazo determinado para que eles tenham que tirar toda a fiação que estão nos postos causando Nós estamos riscos, estabelecendo incêndios isso e em tal? ata lá Sim. no PROCON, tá? Então, os PROCONs do município e o PROCON do estado, juntamente com a Câmara Municipal, Joia. e aí eu tenho que fazer justiça. Não é um trabalho única e exclusivamente meu, né? É da Câmara Municipal de João Pessoa, através de todos aqueles que fizeram composição da CPI. Elisa Virgínia, Bisso Zé Luiz, Carlão, Bosquim, Júnior Leandro. Sim. Né? Então, Coronel Sobreira. Então, fomos nós que lutamos por isso. Né? E aí está a verdade. Aí eu fico satisfeito que você olhar. Quando se falar em CPI, pode ser para lá. Aqui não. Aqui funcionou. Pois era justamente isso que eu ia dizer. Acaba desmistificando essa tese que toda CPI termina em pizza, não dá nada, quando a gente está vendo, nesse caso da CPI da banda larga, as coisas aconteceram de forma visível, né? Plausível. É plausível. Você consegue efetivamente ver. Você tem sobre esse assunto ainda? Não. Eu queria justamente... Eu queria fazer uma outra indagação, aproveitar a presença de Odon aqui, mas... Você já quer falar de político, como? Eu queria uma opinião dele. Fábio, a fase religiosa tá tão boa. A gente vai falar de política já. Mas, Odon, é porque um ouvinte aqui me mandou aqui um link do portal do Bitcoin, que sai no UOL. Né? Eu estou vendo a matéria de fevereiro, na verdade. Mas o que me chama a atenção é que é sobre o caso Brás Company, né? Que vamos dizer assim, uma bomba que estourou em Campina Grande. Mas me parece, Odon, que isso não é um problema que acontece só com a Brás Company, que só atinge a população de Campina Grande. Essa história de pirâmide financeira, ou pelo menos esse tipo de mercado que parece ser pirâmide financeira, ou sei lá que seja, é uma coisa que parece que chega no país todo, e você, enquanto vereador de João Pessoa, trouxe essa discussão aqui para a capital, Odon? Exatamente. Você que, inclusive, é professor de Direito do Consumidor, né? Sou. Eu estou vereador, mas eu sou professor e sou advogado, né? É interessante nesse ponto. Esse Brás Company é pirâmide financeira mesmo? Com toda certeza. Né? Está a FIGE também, né? Hã? A FIGE também. Me parece. Veja bem. Inclusive tem repercussão nacional também. Teve aquele caso dos jogadores também, né? Vamos aí em uma repercussão internacional. Você pode ter certeza disso. Né? Esse dinheiro deve estar em paraísos fiscais. Aonde está o dono da Brás Company? Ele tinha áudios dele tranquilizando os acionistas, tranquilizando os servidores, e de repente ele some. E aonde ele se encontra? Qual a satisfação que ele deu até agora a pessoas que acreditaram? Agora, aqui para nós, você pegar um investimento onde você ganharia entre 6% até 10% ao mês, é irreal. Então, as pessoas que ali investiram, no fundo, eles deveriam saber. Foram inocentes. Eu não digo inocente porque, amigo, porque tem alguns pontos que a gente não pode revelar. Mas existem pessoas ali que são extremamente esclarecidas. Olho grande demais, né? Você dá o pote. Eu não sei se é verdade, mas diz que tem juiz, tem advogado, tem político, empresário, jornalista, jogador de futebol. Ou seja, eu tô com meu amigo, o caba cai de um negócio desse. Eu não tô, não. Eu não investi, não. Até porque não tem. Não tem. O cara cai num negócio desse,
Não sei, bicho, sinceramente. E eu tava vendo uns vídeos do Toninho Bitcoin, o bicho é... Não, ele se apresentava no A minha garantia são... Olhe pra mim, a minha garantia sou eu. O cara sabe persuadir muito bem, mas não sei não, velho. Eu acho que... Eu não, sinceramente... O fenômeno... Tá, assim, vamos para um outro lado. O crime que é estabelecido no 171 do Código Penal, né? Ele diz o seguinte, que obter para si ou para outro vantagem manifestamente excessiva, né? Quando você oferece a alguém uma vantagem muito grande, o que vai cair no golpe também crescer os olhos. Pode ter certeza, né? É como aquele velho golpe, o golpe... que o cara... um bilhete premiado, vamos dividir. Né? Então, o cara ainda acredita nisso, acreditar em Papai Noel. Né? Então, tem que se ter muito cuidado em saber explorar e saber como investir o seu dinheiro. Logicamente, tem pessoas aí que viviam nababescamente e que, de repente, eles perderam tudo. Estão até com dificuldades para alimentação. Eu acredito. Então, investiram uma vida e qual a resposta? Então, a sociedade. Agora, quem deveria vigiar? Fiscalizar. Fiscalizou? Então, o Banco Central tem que se perguntar por que deixou? Se a coisa era pública e notória. Aonde estava o escritório? Na maior avenida em São Paulo, amigo. Lá para todo mundo ver, e um chamando o outro, né? Olha, eu investi e ganhei tanto. Aí o outro, e aí? Não, ganhei, está aqui o dinheiro, então vou investir mais. Né? Então, na Avenida Paulista, lá o escritório, no centro financeiro do país, dava uma credibilidade muito grande. Por isso que transcendeu... Dom, São João de Campina Grande no ano passado só dava Brás Company. Eles bancaram o São João também. Bancaram o São João. O prefeito Bruno Cunha Lima, inclusive, ficou pé da vida com o Maurílio Júnior agora no lançamento de São João, que o Maurílio Júnior perguntou. É uma pergunta, jornalista. Prefeito, o que a prefeitura vai fazer para não se vir novamente de trampolim para que golpistas ganhem dinheiro, como é o caso da Brás Company? Porque agora também a prefeitura dizer que tem culpa, o cara queria botar dinheiro para investir, não tem culpa, né? Tem não. É complicado. Dom, quem está lhe mandando um abraço é o doutor Rômulo Oliveira, viu? Tá dizendo, manda um abraço para o meu professor de Direito Consumidor. Eu que agradeço, Rômulo, a atenção, o carinho e o respeito que ele tem. Obrigado aí pelo apoio. Quem mandou um abraço também ao senhor foi o seu colega de parlamento, Damásio Franca. Damásio Franca Neto, uma figura bom vereador, bom colega, índole muito boa, que tem um serviço prestado de família à cidade de João Pessoa. E aqui no YouTube, falando sobre isso, Lucinaldo Flor está dizendo, aqui no bairro das Indústrias, um emaranhado de fios, está pedindo a visita do vereador por lá para dar uma olhada. Vamos chegar. O fiscal dos fios. Vamos chegar, com toda certeza. Vamos arrochar o homem, Fábio Augusto? Bora. Vamos, né? Ô, Fábio, na realidade, eu não queria nem arrochar, eu queria mais uma opinião. Dom, como professor, como operador de direito, como ex-presidente da UAB, como o Odon está vendo esse momento político no país? Principalmente quando se envolve o Poder Judiciário também. Porque no último ano, na última campanha que a gente viu, o STF, de uma certa forma, atuando diretamente na eleição, foi uma coisa que jamais a gente tem acompanhado. Aí eu gostaria de ter uma opinião bastante balizada, como ex-presidente da OAB, professor de direito, operador também, advogado. Como é que o senhor tem acompanhado todo esse momento, que isso é um momento de transformação? Porque assim eu penso. Olha, eu como advogado, eu sou contra o ativismo judiciário. Seja ele para a direita ou para a esquerda. Eu fui muito criticado por alguns colegas que me chamavam de lulista, na época em que eu vi a Lava Jato tomando pé. Amigo, você que é do direito, eu que defendo o direito, não confunda. O advogado, ele jamais defende o crime. O advogado defende o julgamento justo.
a ampla defesa, o contraditório. E o que é que nós vimos? Nós vimos um atropelo por completo. Olha, pegaram Lula e trouxeram do apartamento para o aeroporto para um depoimento. Sem intimar, sem ele se negar. Isso é ruim para o direito. Isso não pode de forma alguma. Você, pelo que se viu, quando o Moro prendeu aqueles hackers, foi que aconteceu. A prova que tinha uma dúvida se realmente Moro tinha feito aquilo, passou a ser verdadeiro. Por quê? Porque materializou-se e entregaram aquele material para quem? Para o STF, e o STF deu uma guinada. Ora, onde se viu um promotor de primeiro grau investigando um ministro? Onde se viu um juiz combinando o que iria fazer? Eu sou contra. Olha, eu vou... faça isso... Está escrito, não estou dizendo que fui eu que disse, está lá escrito, requeira isso, e o promotor dizendo, não, olha, eu acho frágil, mas quem julga sou eu. Isso não se faz com Lula ou com quem quer que seja. Eu, como advogado, eu não posso defender uma causa como essa. Aí você vem agora para a questão de Bolsonaro. Eu também não defendo. Por quê? Ele exacerbou-se dentro daquilo que se determina a regra processual? Sim. Então, eu também sou contra. Eu tenho que manter a minha coerência enquanto advogado. Eu não posso ter aqui uma visão apenas partidária, porque amanhã eu saio do parlamento, mas eu sou advogado. E eu tenho que ter essa visão de quem presidiu uma instituição como Ordem dos Advogados do Brasil e defender esse direito que nós conseguimos conquistar com muito suor. Olha, eu vi pessoas cultas gritando, eu quero a volta da ditadura. Para essas pessoas eu recomendo, leia um livro chamado Brasil Nunca Mais. Tem uma leitura, faça uma leitura. Você defender a tortura, você defender a arbitrariedade. Então, eu sou contra a ditadura de esquerda e sou contra a ditadura de direita. Eu sou pelo direito, sou pela democracia. Então, eu defendo isso como um princípio que os advogados do Brasil inteiro defendem. Né? Então, é a minha posição, inclusive política. É nesse sentido, defender sempre o direito. Buscar sempre... mirar-se aonde? Olha, eu quando advogado, eu jurei cumprir a Constituição. Eu, enquanto vereador, jurei também cumprir a Constituição e a lei orgânica do município. Então, se eu estou pregando isso, eu estou contra um juramento que eu fiz. Então, eu sou contra todo e qualquer direito e atentado contra a democracia. O Odon, que chama a atenção é que na época dos espetáculos da Lava Jato, a direita batia palma. Exato. E eu dizia naquela época, lá na Arapuã, fazendo programa na Arapuã, gente, um dia isso vai mudar. A roda gigante vai jurar. Quando eu vejo os bolsonaristas hoje em dia revoltados com a justiça, com o Supremo Tribunal Federal, minha gente, mas foi o mesmo Supremo Tribunal Federal que proibiu Lula de ser ministro da Casa Civil do governo Dilma. E bateram palma. E naquela época todo mundo bateu palma. Aí quando o Supremo Tribunal Federal interviu para que Bolsonaro nomeasse o cara da BIM, todo mundo, não, o Supremo está interferindo. Eu tô com a tese de Odon. O direito tem que ser para todos. Para todos. Eu dizia naquela época, um dia a roda gigante vai girar, e a roda gigante está girando. Agora os petistas, a esquerda que ficar aplaudindo Bolsonaro, esquece o que passou lá atrás. Tem que cumprir o que diz a lei. Eu, pelo menos, Odon, eu não sou de direito, mas eu achava um absurdo o excesso de prisão preventiva, rapaz. Absurdo. Na Lava Jato. Eu não falo nem de preventiva. Eu achava um absurdo a condução coercitiva, rapaz. Meu amigo. Para desmoralizar o cidadão. Desmoralizar. Vocês viram o que aconteceram ontem com o caso daquela operação de Campina Grande? Como é o nome da operação de Campina Grande? Da merenda do Famintos? O TRF inocentou. Aí, secretário. E aí? Destruíram a vida daquele povo, rapaz. E aí eu pergunto a vocês, e a vida... Olha, tem um cidadão
eu não me recordo, que já faz um certo tempo, que ele era um dos grandões de uma dessas empresas investigadas na Lava Jato. E esse cara destruiu o casamento do cara, destruiu a vida profissional desse cidadão. E ao final do processo ele não tinha nada a ver com a história do Brasil. E aí? Ninguém pode ser condenado por antecipação, não. Tem que se defender o processo, tem que se defender também a pessoa ter o livre-arbítrio de se defender. Uma defesa técnica. Por pior que seja o crime, mas ele tem o direito à defesa. É verdade. Isso é o Pacto de São José da Costa Rica, são direitos humanos. Pois é. Né? Então, você defender isso, você defender a pena de morte, não defenda a pena de morte de forma alguma. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Né? Então, eu creio que Bolsonaro pecou muito no momento em que ele tripudiou com uma doença, quando ele fazia textualmente na TV que estava com falta de ar e fazia aquilo. É tripudiar com quem morreu, é tripudiar com toda essa família. E então ele pagou um preço muito caro por ter tripudiado. Então nós temos que ter muito cuidado, e eu continuo nesse firme propósito: defender o cidadão a se defender. Então, está sendo acusado, se defenda. Não se acusar ou não se condenar por antecipação. Rapaz, o tempo voa, já são 13h26. A gente tem que cumprir um intervalo comercial. Ainda tem um outro entrevistado que já chegou aqui. A gente vai falar sobre um tema bacana. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para o Odom Bezerra ainda. Antes, deixa eu só registrar aqui. Dorival Vilar está dizendo: Fabão, quando possível, abrace o amigo e competente vereador Odom Bezerra, nosso eterno mestre. Quem está mandando esse abraço é Dorival Vilar. Quem abraça também o Odom Bezerra é o nosso querido Sérgio, presidente da Astra 13, Sérgio Teixeira, o homem lá da Associação dos Servidores do Tribunal do Trabalho. Um abraço, Sérgio, obrigado para você. E a minha pergunta para a gente encerrar a entrevista, viu, Odom Bezerra? Como é que a família Bezerra, o clã Bezerra, está acompanhando essas movimentações em relação às eleições de 2024? Aqui acolá tem quem diga que o prefeito Cícero Lucena ainda não bateu o martelo, decidiu que Léo Bezerra será vice novamente. Como é que vocês estão acompanhando isso? Está garantido o espaço de Léo como vice de Cícero? Odom vai disputar a reeleição? E deixa eu adentrar também a pergunta de Fábio aí. Léo já está sendo escanteado ao ser retirado da presidência do PSB de João Pessoa? Não, ele não era presidente. Não era presidente, não. Era não. Ele é secretário. Ele era vice-presidente do PSB estadual. E é secretário-geral. Secretário-geral. Que dizem que é melhor do que ser vice, claro, né? Odom Bezerra. Eu pensei que tem intervalo. Não, vamos embora. Eita, foi sem tempo pra pensar. Peraí, sem tempo pra pensar. Deixa eu pensar. Sem tempo pra pensar. Léo será o vice de Cícero novamente ou não? Vamos lá, eu quero primeiro algumas pessoas que estão aqui na minha live também, que estou transmitindo ao vivo: Rosário Negro Monte, Luiz Felipe, Cleiton Lima, Moab Júnior, Tiago Leiros, Valmon Costa, Aurílio Caldas, Fátima Araújo, Dorival, meu amigo particular, tenho um carinho todo especial por ele. Veja bem, primeiro, é natural que haja uma especulação. Né? Vamos para a verdade. Fábio, num passado recente, o vice do ex-gestor, os dois, teve algum destaque na prefeitura? Não. Votaram no Nato Bandeira aqui no altiplano. Como dizia o amigo, no arquivo. No arquivo. Né? Depois Manuel Júnior, o que sofreu. O que sofreu, né? Então, a história fala. O prefeito Cícero Lucena, todas as vezes que chega em solenidade, ele não diz o meu vice. Ele fala o prefeito Léo Bezerra, porque João Pessoa tem 2 prefeitos. Isso. Então, de se estar especulando, isso é natural. Isso é próprio da natureza humana, né? Isso é próprio do animal ser humano. Né? Então, há essa especulação. Que temos uma eleição aí que se avizia? Sim. Primeiro ponto. Temos uma
um pacto ou uma coalizão vitoriosa. Cícero, João Azevedo. E vitoriosa em vários pontos. Primeiro, João Azevedo, sem dúvida nenhuma, contribuiu para a eleição de Cícero. E você veja que dentro a própria estrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa, o PSB só tem um vice. Léo. Então, mas nós temos tudo, porque Léo é considerado como prefeito de João Pessoa. Tem total confiança do prefeito Cícero Lucena. Tanto é que assumiu hoje o comando da prefeitura. Novamente. Né? E choveu, viu? Isso. Toda vez que ele assume, chove. É verdade. Então, o partido, logicamente, está pensando em se avolumar. Nós tivemos uma reunião a semana passada, tratar dessa matéria, tratar da eleição, da formação da nossa chapa. Precisamos ter uma base significativa na Câmara Municipal de João Pessoa. Por quê? Nós somos hoje o partido do governador João Azevedo, da maior liderança política do estado da Paraíba. Isso é indubitável. Sim, sim. Não é? Então, veja o que é que o governador vem fazendo, trazendo uma dezena de prefeitos para a sua base de sustentação. Veja também que essa eleição foi extremamente atípica. Né? O governador perde nos grandes centros, mas ele muito sólido nas pequenas cidades. E teve cidade que chegou a 90% a votação dele. Então, é como ele próprio diz, que é municipalista, e eu defendo ser municipalista. E temos uma missão, manter a coalizão. E qual o benefício que se tem? Agora eu falo como cidadão e como pessoense, e vereador pessoense. Vejam os benefícios que nesses últimos anos João Pessoa tem e terá. Em volume de obras, o que é que o governo vem investindo? Porque havia uma briga eterna do governador e do prefeito de João Pessoa que não se entendia de forma nenhuma. Fazia questão de não deixar o outro trabalhar para que não aparecesse. Com João, não. João e Cícero estão nesse caminho de trabalhar pela população. Lógico, a questão política virá, mas ela deve vir no seu tempo e no seu momento certo, em se discutir o que seja melhor para o partido e também para a cidade de João Pessoa. Odon candidato à reeleição. Sim. E Léo vice-prefeito novamente. Com toda certeza, vou defender. Tem um amigo meu que disse, rapaz, o povo tem inveja de Léo, porque Léo, de fato, é um vice com jeito de prefeito. E outra coisa, a abertura que Cícero dá, eu acompanho, eu estou no dia a dia, eu vou nas pautas, eu sei a abertura, a relação, o bom entrosamento que tem entre o prefeito Cícero e o também prefeito Léo Bezerra. Olha, isso se chama confiança. Então, Léo, apesar de ser jovem, ele conseguiu conquistar a confiança de Cícero. E hoje, todas as ações, eles combinam que vão fazer. Logicamente, há divergência em alguns pontos em que tenha posicionamento e ideias, mas o que prevalece é o bom senso e o que seja melhor para a cidade de João Pessoa. Então, no momento certo, vamos tratar dessa matéria, viu, Fábio? Ô, Adon, a posse dos novos dirigentes do PSB é segunda-feira, é? Segunda-feira, né? Então vai ser no mesmo dia que será realizada a filiação de vários prefeitos. Exato. É isso. Tô recebendo a informação, até Carlos Siqueira vem. Vai ser evento grande. Eu antecipei para você. Diga, né? só onde vai ser, já sabe onde é que vai ser? Eu tenho aqui... no hotel, salvo engano, pedi a minha assessoria. Estão me mandando aqui, rapaz. Não, diga aqui vem Carlos Siqueira, vai se Magiar. Marriagem. Casa de recepção. A casa de recepção. Então o evento vai ser grande. Vereador Dom Bezerra, obrigado pela sua vinda aqui ao F5. Tenho certeza que nos próximos meses você retornará aqui. E trazendo dessa vez, quem sabe, né? A cidade de João Pessoa quase toda livre desses fios. Obrigado, viu, Adon? Eu que agradeço o espaço. Pena que o tempo é muito curto, né? Para que a gente possa também falar de outras coisas. Por exemplo, eu não posso deixar de falar de um projeto nosso, que foi matéria até do Fantástico domingo passado, que é o mal de Parkinson. Então, é algo que nós temos que levantar, que é uma doença que ela
ela atinge principalmente o idoso, mas alguns jovens já estão começando a ter esse mal de Parkinson. Que direito eles têm? Então faremos uma discussão sobre esse tema no dia 15 de maio próximo, na Câmara Municipal, de esclarecimento a toda a população de João Pessoa. Bom tema. Muito bem. Adriano lá. Adriano, tô esperando esse almoço, viu? Adriano, lá do Colina do Sul, da Suplan, tá mandando um abraço. Manda um abraço aí pro meu vereador, Odom Bezerra. Esse homem recebe bem. Já foi nos almoços lá dele? Já, e aí o peixe bom danado. Ei, Adriano, tô esperando o almoço do F5, viu? Uma curimatã ovada mesmo. Agora, a minha dúvida é saber se é ele ou a esposa dele que cozinha. Ele disse que é ele que cozinha. Olha, deixa eu dar o meu testemunho. É ele que faz. É ele que faz? É. Quando eu cheguei um certo dia na casa dele, ele estava lá na beira do fogo, lá com... E o pirão, amigo, ele é de você comer e se infartar mesmo. A gente nem almoçou ainda. Numa sexta-feira, Odom. Obrigado demais, Odom. Olha, gente, eu vou te chamar a sua atenção, a gente vai pro intervalo comercial. Você que é sedentário, você que não gosta de praticar esporte, você que não vai pra academia, que tem preguiça, eu chamo a sua atenção para o próximo entrevistado do F5. A gente vai conversar com o professor Ivan Rui Barreto. Cara, tem um lance, pra mim é novo. Eu não conhecia. Na praça, que eu tenho certeza que você vai gostar. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. E eu peço para você acompanhar a entrevista, porque depois da entrevista de hoje você vai perder sua preguiça e vai querer fazer atividade física e vai ficar com a sua saúde em ordem. O intervalo é rapidinho, coxinha. A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. João Pessoa vai receber o festival que vem conquistando todas as cidades por onde passa. Festival Piseiro João Pessoa, com João Gomes. Tô precisando de tempo. Tarcísio do Acordeon. Quando bate a saudade, veio as mensagens e a foto dela. Vitor Fernandes. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que... Iguinho e Lulinha. Fala na minha cara que não sente. Quinta, 20 de abril, na Domus Hall. Vendas bilheteria da Domus Hall e online no Brasil Ticket. Informações, @Domus Hall. Vamos esquentar tudo e dançar muito piseiro. Renove já, renove já. Os móveis da sua casa, renove já. Normas em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Roupeiro 8 portas fica 899. O armário de cozinha é 12 de 49,90. Lavadora 10 quilos é só 10 de 45,90. E a TV de 32 polegadas, é apenas 10 sem juros de 109,90. Normas em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Renove, renove, renove já. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu
carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. O Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, é uma referência na saúde ocular da população paraibana, sob a direção e supervisão do renomado médico oftalmologista Dr. Antônio Medeiros, que presta serviços há mais de 40 anos. O Hospital de Olhos dispõe de toda a estrutura necessária, desde a prevenção ao diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, na Avenida Coremas, 262 Centro, esquina com a Beira Rio. Agende sua consulta pelo telefone 3241-2000, 3241-2000. Direção técnica Dr. Antônio Medeiros, CRM 1970. Sabe onde você encontra os menores preços do mercado de peças de moto? Na Motorhome Valentina, próximo ao Campo da Marquise. Óleo Lubrax R$24,99. Essas e outras promoções no Insta. @MotorhomePB. Pop FM 89.3. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. O Cicobi Centro-Nordeste informa que não entra em contato por ligação informando tentativa de Pix com instalação de qualquer aplicativo para bloqueio de transação. Nunca informe seus dados pessoais, nem forneça acesso remoto ao seu celular ou qualquer dispositivo de comunicação. Sempre utilize os canais oficiais, como o aplicativo Cicobi, ou dirija-se à sua agência para atualização de dados. Na dúvida, procure seu gerente. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h42. Meu amigo, o tempo tá voando, rapaz. Eu vou pedir 1000 perdão, Ju, aos nossos ouvintes que enviaram muitos áudios para o 88098989. Infelizmente, hoje a gente não vai ter como colocar o áudio, viu, Luciano Coxinha? A gente tem que repensar, porque na sexta-feira tem um sextor, tem a enquete. Falar nisso, a enquete deu a maioria dizendo que o prefeito Cícero Lucena tem que criar um espaço diferente. Uma feira itinerante, por exemplo, Fábio Augusto. É verdade, Fábio. Foram 8 votos. Não, 8 não. Foram 8 votos ao todo, 8 ligações. 5 pessoas defenderam que a prefeitura faça uma intervenção, mas que tenha que ter uma solução, certo? Não apenas expulsar, mas que apresente um projeto para eles aí. E 3 pessoas disseram, não, tem que deixar como tá, deixa o povo ganhar dinheiro. Deixa o povo ganhar dinheiro, deixa o centro cheio de ambulante. Para a opinião de 3 pessoas. Por conta do rolamento. Deixa por conta. São opiniões. É o povo, né? É o povo. Aqui no F5 é o povo que decide, viu Fábio Augusto? Olha só, são 13 horas e 43 minutos. Antes da gente conversar com o professor Ivan sobre um assunto bacana, eu tenho que destacar o seguinte, Luciano Coxinha. O relator da reforma tributária, o deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro, visitou nesta sexta-feira a Zona Franca de Manaus, na capital do Amazonas. E lá debateu a proposta de simplificação e modernização do sistema de impostos no Brasil. Vamos ouvir o que disse o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, que está no centro das atenções como relator da reforma tributária. Coxa. Nós estamos aqui em Manaus participando de um evento durante todo o dia com o grupo de trabalho da reforma tributária, da qual sou relator. Tivemos agora pela manhã com o governador Wilson Lima, o prefeito Davi Almeida aqui de Manaus, toda a equipe do grupo de trabalho. E nesse momento estamos aqui na Assembleia participando de um seminário que discute exatamente a reforma tributária e especificamente a questão da Zona Franca de Manaus. Estamos trabalhando bastante para construir uma reforma que traga simplicidade, que traga transparência, justiça tributária e segurança jurídica. É trabalho para valer, continuamos aqui firmes e fortes trabalhando pela Paraíba e pelo Brasil.
Muito bem, como eu disse, o deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro no centro das atenções como relator da reforma tributária, essa reforma que desde quando eu era menino, eu ouvia falar. E a gente tem que, enfim, dar um passo à frente e eu espero que o relatório que está sendo aprontado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, de fato, consiga aprovação e a gente saia desse 8, né? Porque, como eu disse, desde quando eu era menino que eu ouvia falar em reforma tributária. Fábio Augusto, governador João Azevedo, hoje cumpre agenda na região do Cariri da Paraíba. E a gente conversou com um prefeito importante daquela região sobre a saída do governador João Azevedo ao Cariri, Fábio Augusto. É verdade, Fábio. Conforme você bem disse, durante todo o dia de hoje, o governador está lá na minha região do Cariri, lá, passando por diversas cidades lá da região, e nós conversamos com o presidente da Associação dos Municípios do Cariri e Agreste Paraibano, que é a ANCAP, o prefeito de São Sebastião do Umbuzeiro, Adriano Wolff, que falou com a nossa reportagem e mandou um áudiozinho comentando sobre essa ida do governador, essa estadia do governador lá na região do Cariri. Vamos ouvir. Boa tarde, prefeito. Boa tarde aos amigos do programa F5 da Pop FM. Aqui prefeito Adriano Wolff, falando diretamente do Cariri. A gente está recebendo hoje aqui o governador João Azevedo para umas ações importantes aqui no nosso município, na nossa região. Assinatura de uma ordem de serviço para a construção de uma estrada aqui, de uma BR-264, que liga aqui a nossa região do Cariri, São Sebastião do Umbuzeiro, a divisa com o Pernambuco, uma obra sonhada há muitos anos pela nossa população e pela população do Cariri. Então é importante essa visita do governador, juntamente com o deputado Adriano Galdino. Também tivemos a inauguração do asfalto aqui das principais ruas da nossa cidade. Então é muito importante receber aqui. Também levamos pleitos para o governador, pleitos através da ANCAP, né, para asfaltamento em outras cidades aqui do Cariri, e para beneficiar, né, outras cidades, não só a nossa cidade, mas também outros municípios aqui do Cariri. Bom, tá aí. Esse foi o prefeito de São Sebastião do Umbuzeiro e presidente da ANCAP, Adriano Wolff. Talvez por isso, né, o próprio Odon lembrou aqui, as urnas mostraram porque o governador João Azevedo se saiu tão bem nas eleições de 2022 nos municípios. E principalmente fora, nessa região do Cariri. Aí deita e rola, né? Deita e rola. João Azevedo deita e rola ali. As obras nos últimos anos aí que ele está levando para lá, os prefeitos lá estão muito orgulhosos da gestão do governador João Azevedo. Muito bem, eu prometi, a gente vai conversar agora com o professor Ivan Barreto. Ele é da Dr. Fit. E você vai entender isso já aqui no F5. Antes, deixa eu só registrar aqui, Fábio Augusto, uma mensagem que Paulo nos enviou, dizendo: boa tarde, Fabão. Meu pai faz quimioterapia já faz 3 meses que está faltando o remédio. A Secretaria de Saúde não informa nada. O nome do remédio é... Deixa eu ver se eu conseguir ler aqui. Mas sem óculos. Como é? Daratumunbabib. É complicado o nome dela. Complicado, né? É complicado. Tem como você saber isso? Se a responsabilidade é do governo do estado? Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para minha querida Flaviana Maribondo, que ela é da assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, para tirar essa dúvida com a gente. Mas ele pega onde? Ele pega no CDMEX? Ele pega onde? Ele só está dizendo o nome do remédio e tem como você saber sobre isso. Ele já pegava... Peraí, ele está afirmando, na verdade. Ele está dizendo que a responsabilidade é do Estado. Do Estado, então é do CDMEX, né? CDMEX. Eu vou saber, viu, Paulo? Eu vou encaminhar para a Secretaria de Saúde, minha amiga jornalista Flávia Maribondo, eu chamo ela de Flávia Abelhinha, ela que é assessora do secretário Johnny, para saber se a gente tem uma informação sobre isso. Fábio Augusto, eu disse que quem não gosta de malhar, quem está aí sem fazer nenhuma atividade física, tinha que acompanhar essa entrevista. E também para quem malha. Porque para mim é algo novo que surge na cidade. Confesso que eu não tinha conhecimento. Tomei conhecimento a partir da minha esposa, que nunca gostou de fazer atividade física. Eu tô abestalhado, porque todo dia ela faz questão de acordar para ir para lá. Aí meu filho também, que não gostava de se exercitar.
não gostava de fazer atividade, também começou a frequentar. Eu digo, eu tenho que espalhar essa fofoca boa para todo mundo e só vou poder fazer isso convidando o professor Ivan para comparecer a uma entrevista lá no nosso programa, na Rádio Pop, aqui no F5. Professor Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo. O senhor é da Dr. Fit. Comece explicando para mim, para todo mundo que está escutando, qual o segredo, o que é que vocês estão fazendo para incentivar, para quem não gosta de se exercitar, começar a fazer atividade física através da Dr. Fit. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a Fábio Bernardes, ao Fábio Augusto, a Juliana e a Coxinha aqui presente também. É uma grande satisfação estar aqui. Como é que, o que é que vocês fazem na Dr. Fit que pessoas como a minha esposa e meu filho que não gostavam de se exercitar começaram a fazer exercício e não querem mais parar? Qual o segredo de vocês? Fábio, primeiro, a atividade física. Né? A atividade física, ela promove a liberação de hormônios, que isso traz a satisfação, né? Através do exercício. Isso aí já é conhecido. Né? O que a gente tem de diferencial, além do nosso atendimento, né, é o protocolo que a Dr. Fit traz. Certo. Tá? Eu costumo dizer que a Dr. Fit, ela é o futuro, chegou o futuro da educação física. Certo. Porque hoje a educação física ela é dividida em dois aspectos, né? O bacharelado e a licenciatura. Certo. Né? Eu sou formado em bacharelado. O bacharelado, ele atua na área da saúde, né? Então, a Dr. Fit, ela foi criada, inclusive, por uma profissional de educação física formada em medicina. Certo. Né? Então, através do conhecimento que ela pôde unir dessas duas profissões, ela desenvolveu vários tipos de protocolos. Então, a gente atua com o protocolo do treinamento funcional, que é um tipo de treino, atuando dentro dele com um protocolo específico e criado pela Dr. Fit. E aí vem o atendimento personalizado, que é você atender mais junto do aluno. É você não ter só o atendimento focado no treino, mas o focado também numa palavra que é americana chamada wellness, que é qualidade de vida, né? Que aí abrange vários aspectos e a gente utiliza dessa metodologia dentro da Dr. Fit, é o aluno treinando e a gente dialogando e a gente falando um pouco das coisas da vida, né? E ali fica um treinamento mais humanizado, pode-se assim dizer. Além de que, diariamente, o treino ele é diferenciado. O próprio protocolo, ele gera um diferencial. Você falou aí em o futuro chegou. Eu posso dizer, Juliana, que é marombeira. Marombeira, Juliana, você frequenta a academia há muito tempo. A cada 15 dias. Que a Dr. Fit é uma academia de ginástica diferente, com um personal treinado, trainer que chama, né? Trainer, eu sou péssimo em inglês. Com um personal à disposição, porque muita gente lá agora não tem condição de pagar um personal, porque é caro demais. Minha esposa dizia, eu não vou para uma academia porque eu não sei de nada, tem dois professores para 50 pessoas ao mesmo tempo. O diferencial da Dr. Fit é isso? É algo novo? O senhor falou em futuro, eu disse para mim que é algo novo. Faz quanto tempo que a Dr. Fit já atua aqui em João Pessoa? Deixa eu acrescentar uma coisinha, que eu vi que é maior, se apresenta como a maior franquia de treinamento personalizado funcional, que a gente vê, tem muito funcional aí na praia, nos estúdios e tal, mas é sempre um grupo grande. E aí esse é o diferencial, aqui é funcional e é personalizado, é isso? Exatamente. O treinamento funcional, ele trabalha as funcionalidades do corpo, que é o quê? Agachar, levantar, empurrar, puxar, saltar, né? Correr, equilíbrio, agilidade e as disfunções. E aí a gente entra nos dois aspectos. Tanto a gente treina você para objetivos comuns de academia, que é o emagrecimento, a hipertrofia, como também no processo ajudando o fisioterapeuta na reabilitação. Você hoje tem dor, você não está indicado a treinar com a gente, você tem que passar por um processo de um atendimento médico e aí ele vai te orientar ou uma cirurgia ou uma fisioterapia e após você estar reabilitado, você vem para nós trabalharmos o fortalecimento. E aí é onde entra o personalizado que Juliana citou. O personalizado é a gente ter protocolos para trabalhar todas as articulações do teu corpo com protocolos já definidos para te fortalecer. Então, assim,
O personal da academia ele tem capacidade, sim, de fazer isso, só que ele tem que ter um estudo baseado para cada articulação. Ele tem que ter uma pós-graduação para cada tipo de articulação, joelho, ombro. E dentro da Dr. Fit a gente tem já tudo isso criado em 11 anos que existe essa franquia, né? E um sistema, a gente trabalha dentro de um sistema na web, que ali tem disponibilizado vários tipos de protocolos. Então, se você chega lá com problema de joelho, né? Eu tô nessa... Não, eu tô achando que eu vou entrar na Dr. Fitz agora. Eu me vi aí, primeiro porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu tô com um problema aqui no cotovelo. Sim. Eu vou ter que, eu disse a minha esposa, vou terminar, no bom sentido, morrendo lá na Dr. Fitz. Vou ter que chegar lá já. Ou estendendo a vida, né, meu filho? Não, indo pra lá, tem que ir pra lá. Porque eu faço academia no mesmo lugar que você, mas vou terminar... Faz ou paga? Paga eu só. tô pagando ultimamente. Eu tô na mesma situação. Eu fui diagnosticado agora com uma lesão no meu tendão de Aquiles. Tá já rompendo. Fiz um exame há alguns dias agora. Vou ao médico na terça-feira para ele passar qual vai ser o tratamento. Eu adoro jogar futebol. Mandou parar imediatamente. Não sabe dizer se realmente eu vou poder voltar ou não, mas isso, olha, tem tratamento, tem como a gente fortalecer. Eu acho que o melhor local para essa minha recuperação após esse tratamento vai ser lá na Dr. E olha, Fitz. a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado e a gente vê que os idosos acima de 65 anos precisam cada vez mais de autonomia, sobretudo porque as famílias estão diminuindo, os filhos que estão com os pais estão diminuindo e as pessoas precisam envelhecer com autonomia para poder conseguir fazer suas coisas na velhice e, inclusive, poder aproveitar a velhice para brincar, para curtir, para viver o período de lazer, né, de como é? O sabatinar, como é que fala? Sabático. Período sabático, exatamente. Período sabático com saúde, com autonomia, né? De que adianta você envelhecer, se aposentar e não poder curtir a vida? Exatamente. O objetivo final é você ter qualidade de vida, né, nos seus últimos anos. Não adianta negar que a gente se vai, né? Mas aí você tem autonomia. E o funcional ele traz muito isso. Ele faz com que você se levante da cadeira sem precisar apoiar as mãos na cadeira. Ah, mas a musculação faz também. Só com funcional você trabalha o teu corpo de forma livre, né? Com liberdade. Você não está dentro de uma máquina. Certo. Eu posso falar com propriedade porque também eu tenho uma academia. Certo. Além de ser professor, eu sou investidor, sou que a palavra me faltou empresário. Agora. Empreendedor, exatamente. Mas então, no seu caso, especificamente, você vai ao médico, ele diz, olha, antes da cirurgia, vamos tentar fortalecer. Vamos tentar analgesia. Você vai para um fisioterapeuta, ele vai trabalhar a analgesia nesse local durante 30 sessões, 40 sessões, o que for necessário, e depois ele diz, pronto, aqui você não está mais sentindo dor, já fiz a minha parte, agora você vai procurar fortalecer. Qual é o melhor lugar? A Dr. Fit. Por quê? Porque nós temos protocolos específicos para isso. Certo. Diariamente esse protocolo muda, porque o corpo ele se adapta ao exercício. Então você faz hoje, é muita questão da academia, fica nesse sentido. E na academia você entra, o professor faz um treino para você, e você passa ali 60 dias corridos, ou você fazendo o mesmo tipo de treino. E aí, para você mudar esse treino, é onde entra o personal trainer, que te dá um treino diferenciado todos os dias. Certo. Então, a Dr. Fit é isso. É um treinamento personalizado, porque nós podemos atender no máximo 3 alunos por cada profissional. Então, eu não fico, como diz, aperreado, porque o protocolo está ali aberto no tablet, no de Juliana, o Fábio e o Fábio. E tem outra condição de eu abrir também o de Coxinha. E eu consigo acompanhar vocês com cada objetivo de forma diferente. Coxinha quer hipertrofiar, você quer reabilitar o seu cotovelo. Juliana quer... melhorar a postura da coluna. Melhorou fortalecimento de cervical, os paravertebrais. E Fábio quer emagrecimento. Então eu acompanho os 4 alunos de forma diferenciada, com protocolos diferenciados, né? E aí vem protocolos para a região cervical, né? Região torácica, região lombar. Eu tenho vários alunos com protusão discal, hérnia de discos, que assim, com 30 dias ele já sente realmente uma qualidade. Por quê? Porque o trabalho é focado naquela região.
Mas ele, Ivan, ele não corre, ele salta. Se ele tiver condições e não tiver dor, tiver dentro do protocolo, ele também vai fazer um exercício aeróbio, né? Mas o foco é voltado na situação que ele apresentou na avaliação física, certo? Ô Ivan, deixa eu só perguntar, bem rapidinho aqui, Fábio. Vocês pegam pessoas de toda qualidade mesmo, principalmente aquelas pessoas que realmente nunca praticaram nenhuma atividade física, que vive aquele sedentarismo de uma forma que você olha assim, rapaz, essa pessoa até para sentar é dificultoso ou não? Tem todos os públicos? Minha pergunta era assim, como é que quem está nos escutando agora, quem está fora da Paraíba, infelizmente tem que esperar a Dr. Fit chegar por aí. Mas quem está fora de João Pessoa, quis dizer, na verdade, quem está em João Pessoa, qualquer pessoa, qual o primeiro caminho que deve fazer? Eu vou lá, vou fazer uma consulta, eu tenho que passar pelo cardiologista primeiro. O que é que deve fazer para chegar lá na Dr. Fit? Sobretudo essas pessoas que nunca fizeram atividade física. Principalmente os sedentaristas, né? Exato. Pegar o gancho dele, que aí eu concluo com você. É muito importante, primeiro, se você for fazer uma atividade física, você tem que fazer um check-up. Sim. Né? Porque às vezes você no seu perfil não é um cara gordo, mas às vezes você está com a glicemia descompensada, você tem pressão alta, mas não sabe, você tem um triglicerídeo, um colesterol alto. Eu acho que a primeira saúde parte daí. Essa é a primeira saúde. Você está com as suas taxas hormonais e metabólicas em ordem. Depois vem a questão do sono, ingestão de água, que isso são os pilares, né? E daí, quando você detecta essa situação da necessidade, aí você vai procurar uma atividade física. Chegando através de qualquer meio na Dr. Fit, a gente marca uma aula experimental com você. Quando você marca, a gente marca o horário, você vai nos visitar, a gente apresenta o estúdio, apresenta a nossa metodologia e vai, na conversa, nessa anamnese, a gente vai exatamente entender em que nível você está. Olha, eu nunca treinei. Então tá bom, a gente tem um protocolo inicial. Certo. Tá? Porque eu sinceramente, tenho alunos lá que não sabem correr e tem 50 anos de idade. Tem outras, as crianças hoje não conseguem pular, porque elas não brincam mais. Então a gente incentiva. Eu tenho um treinamento funcional kids, eu tenho um protocolo funcional kids, exatamente para crianças. Então lá na Dr. Fit começa a receber alunos de 7 anos, 7 anos até idade. Tem aluna também que chega de muleta, porque já está com 80 e poucos anos, aí a gente faz um atendimento bem personalizado para ela. Reabilitação neural, nós temos protocolos para reabilitação neural, pessoas que tiveram AVC e precisam reabilitar. Então, assim, gente, foram 11 anos de estudo, não é ela sozinha. Bem novo, viu, Ivan? É porque nasceu lá em Santa Catarina, com a doutora Clarissa Rios. E chegou aqui quando? Chegou através da própria doutora. Sim, mas quando? Quando foi o primeiro estúdio, foi o dela, porque ela é de Santa Catarina, mas reside aqui. Certo. Doutora do SAMU, doutora do Exército. Entendi. Várias pessoas devem conhecer quando eu estiver falando dela aqui. Então, ela veio... Foi transferida do Exército para cá, para ser médica aqui. E aqui ela abriu o primeiro estúdio no Bessa. Tá? Hoje é em frente à Praça do Caju, ali um empresarial que tem, é o estúdio dela e o consultório dela também, que ela trabalha na área de nutrologia também. Certo. Então, nasceu em Santa Catarina por uma necessidade dela, que ela era jogadora de basquete, lesionou o joelho. E aí os pais médicos, né? Eles levaram para o médico disse, não, você não vai mais competir. Teu joelho aqui está condenado. Aí ela foi para o profissional de educação física, que era técnico dela, ela disse, não, vamos para o fisioterapeuta, vamos trabalhar e depois fortalecer. Trabalhou, reabilitou, fez o fortalecimento, ela voltou a jogar. Aí ela se apaixonou pela educação física, né? E aí os pais, vai fazer medicina. Ela disse, não, vou fazer educação física, que foi que me devolveu o meu esporte. E aí ela fez a educação física, trabalhou, mas sempre com conhecimento dentro de casa, muito da medicina, ela foi aprimorando exatamente os protocolos, as metodologias. E aí começou realmente a fazer medicina, que era o que a família queria, concluiu, e aí a Dr. Fit estourou, porque todo o conhecimento dela... Juntou as duas coisas, Hoje tem fisioterapeutas envolvidos na Dr. Fit, tem outras áreas médicas que eles conseguem melhorar os protocolos, sempre estão evoluindo. Ô Ivan, a gente fala aqui para muita gente na zona sul da cidade.
Eu sei que a Dr. Fit fica... Eu chamo tudo bancários ali, viu? Eu moro no Jardim Cidade Universitária, mas eu chamo bancários. Mas eu acho que ali é Jardim Cidade Universitária, onde fica... Universitária. Jardim Cidade Universitária. Sim. Onde é... só tem é estúdio que chama? Estúdio. Fica aqui na Zona Sul, só tem esse nos bancários? Só. Por enquanto só. Nós temos aqui... Temos a unidade do Bessa, certo, que é da própria Clarissa, doutora Clarissa, e temos a unidade de Santa Rita, que é do professor Maurício, professor da área de Educação Física, coordenador de universidade também, e a unidade dele é em Santa Rita. Em Santa Rita, Nós né? temos 3 unidades aqui na Paraíba, em João Pessoa. Coxinha, fica em pé, por favor, Coxinha. Vou pegar o exemplo de Coxinha, Ivan. Coxinha, 44 anos, 47 anos, visivelmente, ele está fora do peso, acima do peso, é sedentário, só anda aí, de Coxinha? moto. Mas visivelmente tá. Só anda de moto, pai na padaria vai de moto, não faz... Acho que o único exercício de Coxinha é subir a escadaria aqui da rádio. E o do prédio. Coxinha, 47 anos. Até a mulher tá reclamando dele em casa. Ele chegando lá da Dr. Fit, o que é que vocês vão dizer pra Coxinha? Primeira coisa. Fábio, é assim, eu tenho 50 anos. Certo. Também não sou o exemplo do fitness. Mas, e você, que tem os 50 também. Mas o que é que a gente tem que se ater? A praticar atividade física. Certo. Né? A gente tem que criar o hábito. Né? É o que eu digo a Carla. Não deixe o hábito. Quando você não vier treinar, vá caminhar. Então, quando você achar que caminhar é pouco, comece a correr um pouco. E aí você vai intercalando. A gente tem que partir do hábito. Certo. A partir do momento que você cria o hábito, vai 3 vezes por semana. Eu estou morta de cansado hoje, não vou. Vá, nem que fique na esteira, nem que fique na bicicleta, nem que vá para conversar. Desde que você dali, você cria um hábito que quando você estiver realmente disposto, você vai treinar. Então, assim, para Coxinha, criar o hábito da atividade física. Certo. Lógico, se nos procurar, o atendimento é personalizado. Certo. Não quer dizer ele pode dizer lá, né? Ivan, eu quero perder o bucho, eu quero ficar mais malhado. Vocês têm como deixar isso aí? A gente tem como ajudar, certo, porque existem 4 aspectos muito importantes, que é os pilares que a gente fala. O sono é muito importante, ele tem que estar bem, ele tem que dormir para poder render no outro dia, né? Ele tem que beber água, no mínimo 2 litros d'água, geralmente para as pessoas, a gente vê isso pelo um cálculo que a gente faz, né? Ele tem que praticar atividade física e ele tem um primordial que é a alimentação. Tem que segurar a boca, né? Se não tiver, você praticar atividade física, mas não tiver uma diminuição da ingestão de calorias, você está todo o tempo ali empatando. Diz que perder peso, 75% é boca e 25% é atividade física? Em torno de 70% é alimentação. Não adianta acabar malhar e sair comendo tudo. Não, porque você vai treinar, perder 600, 800 gramas, 800 calorias e num cachorro quente ali você recupera 800, né? Num pastel... Tu enfiou o pé na jaca ontem, né? Ontem de manhã, não foi? Ontem de manhã foi porque eu fui com um café da manhã triste. Coxinha tem uma vantagem, que ele não bebe, não toma bebida alcoólica, já é uma vantagem pra ele, já é uma vantagem já. Mas no final, é o que a gente procura, principalmente na nossa cidade, e que a gente ainda tem muitas atribuições, trabalho e família, é sempre praticar uma atividade física, se sentir sadio, porque não adianta às vezes você ter um corpo treinado, como chama, malhado, fitness, e sua mente não está bem. Né? Você tem que procurar os aspectos da saúde mesmo, sim, que já é quando entra no wellness, que é treinar, ter convívio saudável com a família, uma boa alimentação, um trabalho que você consiga se remunerar com qualidade, ter um convívio com a natureza, né? E ter um convívio com um superior, né? Que é Deus. Então a gente linka pelo menos esses 6 aspectos que você consegue ter uma vida saudável, né? E aí vem seu corpo, é você olhar para aquela coisa que a gente já falou sobre as taxas hormonais e tudo, não deixar ser sedentário, caminhar, correr, treinar. Quando você tem um acompanhamento personalizado, a coisa anda muito mais rápido. Esse é o diferencial. Seja numa academia com um personal trainer, seja na Dr. Fit. O personalizado faz grande diferença, porque você precisa também ser motivado, você precisa também ser chamado para aquilo. Às vezes tem dias que a gente não está afim, mas se você tem um compromisso, aquela pessoa está te esperando, você diz, bicho, eu vou. Eu não vou deixar de ir, não. Aqui tá me fazendo bem, o pessoal é legal. Então tudo é
motivacional. Ivan, para quem está nos acompanhando, o primeiro passo aqui para conhecer o Dr. Fit, tem um contato, entra no Instagram, como é o Instagram do Dr. Fit? Dr. Fit. Isso. Arroba Dr. Fit JP Bancários. Arroba Dr. Fitter JP Bancários. Tem algum telefone, algum WhatsApp? Vai lá no Instagram. No Instagram, né? Vai mas a gente tem que lá entender, no Instagram a gente tem precisamos entender que nesse momento tem gente que nos acompanha, tem uma idade mais elevada, que não curte muito esse negócio de Instagram, prefere aquele negócio, me dê o número do telefone para eu ligar aí, menino. É verdade. Quem vem pela principal dos bancários, sai de Mangabeira aqui, a principal de Mangabeira, a principal dos bancários, quando chega naquele sinal da Drogazil, entra à esquerda, pode entrar à esquerda. Colégio Top. Né? Aquela rua do Colégio Top, né? Isso. Vai andar ali uns 200 metros, do lado esquerdo vai encontrar Dr. Fit. A Dr. Fit Contra o Parangolé também, né? Na rua do Parangolé. Você lembra logo do Mereré, né? Ali na rua do Parangolé. Né? Daqui no Instagram da Dr. Fit JP tem o telefone e tem o WhatsApp. Certo. É 9109-5344. 9109-5344. 9109-5344. Ivan, meu irmão, a gente vai combinar depois pra gente ver se a gente sorteia um mês de academia aqui. Eu tava conversando com ele ali, ele já disse que tem novidades aí pra dizer já agora, viu? Pra gente fazer um negocinho, uma campanhazinha bacana, né? Porque primeiro é preciso dizer assim, tem gente já me perguntando, Fábio, isso deve ser tão caro. Não é essas coisas do mundo todo não, né, Ivan? Não. São É assim, lógico, né? comparado a uma academia, a gente não tem condições de chegar no mesmo preço. Mas comparado né? ao cara ir para uma academia e contratar um personal, aí com certeza é mais menos de 50% desse 50%. Valor, entendeu? Você que está numa academia aí que tem que contratar um personal como o Ju, se for para Dr. Fit, vai pagar menos de 50% disso, fazendo a mesma coisa. E voltado realmente para a reabilitação das necessidades. Quando a gente chega um aluno lá, a gente pergunta qual é a tua necessidade. Não é qual é o teu objetivo. O objetivo é ficar bem, é ficar bonito, é ficar forte, é emagrecer, mas a necessidade. Quando vai para a necessidade, muitos alunos dizem, rapaz, eu sinto dor no joelho. Certo. Eu tenho um problema de ombro. Aí a gente vai naquele ponto. Vamos começar por aqui, porque se eu não melhorar essa situação aqui, você não vai chegar no teu objetivo. Quando a gente aumentar a sobrecarga, mudar você de treino, aí é o diferencial. E assim, o tempo que a gente tem, a gente otimiza o tempo. A gente não precisa de 1 hora para te treinar. Com 30, 40 minutos, você está concluído o teu treino, porque não tem celular, lógico, é o que acontece hoje, infelizmente, a academia não consegue atender a quantidade de números existe em qualquer academia do mundo, você precisa revezar, ou então aguardar. Fique irado quando eu vou fazer um exercício, tem alguém na máquina. Isso não, olhando o celular. Isso é crônico, né? Não é problema de gestão, é problema que hoje, graças a Deus, após a pandemia, as pessoas aumentaram mais o mindset, melhoraram a mentalidade, e aí estão procurando mais se exercitar. Verdade. E que realmente é a verdadeira cura do corpo, é o exercício físico. Mas eu queria deixar com vocês aqui 2 mensalidades para que vocês contemplassem ainda seus ouvintes. Vamos pensar numa promoção bem bacana, né? Segunda-feira fiquem aqui com a gente que a gente vai dizer como é que vai ser esse sorteio, viu? Vamos. E vocês estão convidados, viu, Coxinha? Coxinha ali tá... Há muito tempo, Coxinha. Tá interessado que só, Coxinha. Você vai ser meu garoto propaganda. Vou fazer uma esfirra de você. Olha, tá vendo aí, Coxinha? Já pensaste, Coxinha? A esfirra é mais fina, né? Eu fico muita dor no ombro. Olha, vamos fortalecer. Você vai trabalhar e fortalecer. Na verdade, acho que faz mais de 10 anos eu malhava e tal. Eu era bem ativo, né? Academia, corria, tudo, mas... Parei, estacionei mesmo. Hoje eu sou, realmente o Fábio Bernardo falou e é sério. Eu sou um cara sedentário até demais. Você tá no time do KLB, né? KLB, tá no time do KLB. Ivan, meu irmão, obrigado pela tua participação aqui. Vamos bolar assim uma promoção pra gente sortear aí essas 2 mensalidades para as pessoas conhecerem. Sim. Com certeza, logo eu vou chegar da Dr. Fit como aluno, porque já tô com o resultado da ressonância ali. Vou ter que fazer uma cirurgia mesmo no joelho. Enfim, porque a gente tem que se exercitar, meu irmão.
E você que tá na faixa de 50. Ju ainda tá com 20 e pouco, não tem muito problema não. Fabinho já tá chegando nos 40. Já 40. Tá com 40, menino. 41. Só pra dizer que eu tô fazendo 40 esse ano, viu? 40 Lembrando. esse ano. Bom, mas o bacana é que é independente de idade, né? Independente de Tem que idade. fazer atividade física. E o resultado é rápido. O resultado é rápido. O né? resultado é rápido. Eu tô abismado com você fez com minha mulher, que aquela mulher não gostava de fazer nada. Ela disse que em um mês já perdeu totalmente empolgada. 2,5 kg. E eu fico abismado. Hoje ela não foi. Porque choveu muito, né? Ela... Bom, passou da hora de dormir lá, eu tenho que chegar no horário, né? Tem horários, você diz o horário que você tem disponibilidade, a gente agenda, te coloca no sistema e gera um aplicativo. Que ali você tem a sua agenda e se houver necessidade, você troca também o horário. Troca o horário. Né, para outro horário que tenha a quantidade de alunos que A Dr. Fit, pelo menos aqui dos bancários, ela funciona de que horas a que horas? Vocês abrem de que horas? Nós abrimos de 6 da manhã. 6 da manhã. Atendemos alunos até meio-dia, de 11h30 até meio-dia. Reabrimos às 15 horas, tá? E vamos até às 21 horas. 21 O horas. horário da tarde fica com o professor Sidney, Certo. é o segundo gestor, né? E o horário da manhã, o professor Rafael e eu, Ivan. Segunda a sexta? De segunda a sexta e 2 sábados no mês. 2 sábados no mês. Tá? Meu irmão, obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando vai ficar interessado. Ju, por favor, o Instagram e o telefone da Dr. Fit. E durante a semana a gente vai bolar uma promoção para a gente contemplar 2 ouvintes aqui do F5. O Instagram @DrFitJP e telefone 9109-5344. Repete o telefone. 9109-5344. Ivan, meu irmão, obrigado e bom final de semana para você. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Pessoal, vamos se exercitar, tá? Como eu disse, é criar o hábito, não importa onde seja, porque no final, antes de ser empresário, eu sou profissional de educação física e eu contemplo a atividade física. Tá? O importante é se exercitar, é caminhar na praça, é começar a correr, melhorar o condicionamento físico e também a musculação. Porque no exercício funcional é musculação, só que você trabalha com o peso do seu próprio corpo e com cargas auxiliares que a gente te coloca. Anilha, tem barra, tem halteres, tem tudo, toda a carga que a academia tem. Mas é muito necessário, outra coisa importante falar, a musculação ela é primordial. Por quê? A partir dos 30 anos a gente tem uma doença chamada sarcopenia, é a perca da massa muscular. Então é o declínio, a partir dos 30 anos, você tem uma média de perder 1 kg de massa muscular por ano. Então você tem que recuperar essa massa muscular, que é o que vai te dar mobilidade na velhice. De a gente poder sentar, levantar, caminhar com dignidade, que é o que no final da vida é o que a gente quer. O cabo velho vai ficando logo sem bumbum, né? O bumbum vai desaparecendo, né? Arrastar meu irmão pra lá, ver que meu irmão é totalmente sedentário. Né? É impressionante. Fazer atividade física é impressionante como muda. Como é o nome do hormônio, Ivan, que libera? Testosterona. Quando você faz atividade física é outra coisa, você fica leve. Ivan, meu irmão, tem até uma idade de que o homem começa a perder também a testosterona, né? A partir dos 30 anos. É declínio. É declínio. Fábio Augusto, a palavra final é que fica. Mandar um abraço aqui para o pessoal do Mundo dos Pachés que está nos acompanhando, o João Neto e a Amanda Franco nos acompanhando. Sou louco por pastel, a gente falando da atividade Pois física. é, o pessoal está nos pastel. acompanhando aqui, o Mundo dos Pachés aqui. Ju, a palavra final é que fica, Ju. Amanhã, campanha de multivacinação em toda a Paraíba. Atentos, vai ter vacina contra a Covid e também de todo o calendário vacinal. Se atualizem, porque vai ter bivalente também. Aqui em João Pessoa, é em todo canto, Em todo nos canto, postos de nos saúde, postos, Manaíra Shop, tudo. Exatamente. E tem postos que não são fixos também, e você circulando pela cidade, vai lá no site da prefeitura que você vê direitinho. Bacana, vou pra Bom final de Bivalente. semana, sextou, viu? Sextou, ela tava doida pra chegar. Só espero que você não vai encontrar com... Petrônio não vai hoje não, viu? Ele mandou a foto daqui da ficha que tá no consultório, rapaz, que a gente tava falando mal aqui. Não, eu defendi Petrônio aqui, viu? Ele que se entregou, foi lá no stories dele ontem, colocou Eu 2 defendi taças de patrão. vinho e colocou Mas o nome no restaurante. Ele tá no consultório agora. Botou Ele aqui poderia no ter ficha. TBT. E por que ele não colocou que era TBT? Ele botou. Botou não. É porque desceu demais. Botou né? não. Não venha defender o Pepa não. Gente, obrigado demais pela audiência desta semana. Espero contar com vocês novamente semana que vem. Dizer pra você não desligar o som do seu carro, nem você trocar de sintonia. Vem muito. Mais informações, mais jornalismo. 18 horas com o Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com Hora H. E amanhã, às 6 da matina,
é sábado, mas eles estarão aqui. O trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha, comandam o Paraíba agora. E hoje tem De Frente com a Coxinha, às 20 horas no YouTube. Tchau, tchau, Paraíba! Até segunda! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Pop!